Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam assistindo nosso programa, nosso vídeo. Está entrando no ar mais do programa Futebol em Pauta aqui pelo canal do YouTube da VFV TV. Hoje nós vamos falar sobre o principal jogo dessas quartas de final da Copa do Brasil, o jogo de ida no Maracanã. Vamos falar sobre a vitória do São Paulo sobre o Flamengo por 2-1 em pleno Maracanã. Novamente, o Flamengo já tinha, quer dizer, o São Paulo já tinha goleado o Flamengo no Maracanã por 4-1 pelo Campeonato Brasileiro. Agora na estreia de Rogério Ceni, né? É incrível essa façanha, né? O Rogério Ceni não consegue vencer o São Paulo, né? Então você vai conseguir no jogo de volta no Morumbi, né? Mas o Rogério Ceni não consegue vencer o São Paulo, certo? Sabe? Isso com o Fortaleza não conseguiu vencer, o Flamengo por enquanto não venceu, né? Mas outra vitória do Flamengo para cima, outra vitória do São Paulo para cima do Flamengo, né? O Flamengo vem se demonstrando um verdadeiro freguês do São Paulo, isso que é grande verdade, né? Mas hoje foi um resultado injusto, na minha opinião. Foi um resultado injusto porque o São Paulo é. Quer dizer, o Flamengo jogou muito mais que o São Paulo, na minha opinião, né? Foi um massacre do Flamengo impressionante, cara. O Thiago Wolff foi, acho que foi um dos melhores. Eu acho que o Thiago Wolff foi o melhor em campo do São Paulo hoje, na minha opinião. Ele já tinha sido um dos melhores em campo do São Paulo contra o Flamengo no primeiro jogo, no Campeonato Brasileiro. Ele foi um dos melhores em campo. Eu acho que foi o melhor em campo do São Paulo no jogo de hoje, o Thiago Volpe, porque no primeiro tempo salvou várias bolas, né? No primeiro tempo, a gente viu, mesmo com a derrota, a gente viu um Flamengo mais organizado taticamente, mas ainda com algumas brechas na defesa, algumas falhinhas defensivas. Mas hoje a defesa tá até um pouco mais ajeitada, na minha opinião, a defesa do Flamengo, né? Mas o Flamengo, como eu disse, um Flamengo mais organizado taticamente, né? O Rogério Ceni na sua estreia, ele fez um Flamengo parecido com o esquema que era com o Jorge Jesus, né, com dois atacantes na frente, Bruno Henrique e Gabigol, certo? Entendeu? Então, bem que voltou com o esquema parecido com o do Jorge Jesus, certo? E o Flamengo massacrou o São Paulo no jogo todo, essa é a grande verdade, certo? E o São Paulo achou dois gols na sorte, né? Mas, quer dizer, na sorte não, mais ou menos. Mas o primeiro gol do São Paulo que saiu no segundo tempo foi, um, foi uma jogada bem construída, né? No que começou lá no campo do São Paulo, que foi o passe pro Brenner, um belo passe do Gabriel Sara pro Brenner, e saiu o primeiro gol do São Paulo, 1x0 pro São Paulo. O Brenner, que tá numa fase iluminada, ele fez os dois gols decisivos da noite, né? O segundo gol, uma falha do goleiro Hugo, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. É, os, o primeiro gol do Flamengo foi marcado pelo. O gol de empate do Flamengo foi marcado pelo Gabigol, né? O engraçado é que o Gabigol no primeiro tempo, isso até foi um amigo meu flamenguista do Twitter que tá falando, que participa do Fute Debate com a gente, que é o André Pandelotti, né? Que ele falou que no Twitter, né? Ele falou que faltava o Gabigol se posicionar, pra não ficar na linha de impedimento, né? Que assim que isso aconteceu, o Gabigol ia fazer o gol, ia ter gol do Gabigol, foi assim que aconteceu, o Gabigol no limite ali da linha do impedimento, ele fez o gol de empate do Flamengo 1x1, uma frieza para finalizar impressionante, né? O Gabigol que tá um bom tempo parado, voltou a marcar. E eu queria falar de um assunto que eu vou falar no. Pra mim, o Flamengo foi prejudicado, na minha opinião. Foi prejudicado, na minha opinião, porque é o seguinte, porque eu teve um gol, na minha opinião, mal ao lado do Gabigol, porque eu já disse, eu já reafirmo a posição, eu reafirmo minha posição aqui, né? A gente falou disso algumas vezes, eu reafirmo a posição aqui. Esses impedimentos milimétricos, pra mim, eu vou considerar gols mal anulados. Por quê? Cara, só olhar a imagem, cara, do gol anulado do Gabigol lá ainda no primeiro tempo, cara. Eu não consigo impedimento algum, cara. Eu não consigo ver impedimento algum. Essas linhas, cara, eu não consigo ver nessas linhas. Principalmente porque a arbitragem brasileira é uma coisa patética, sabe? Então eu não consigo acreditar nessas linhas, sabe? Não consigo acreditar, realmente, porque a imagem que eu vejo, cara, eu não consigo ver impedimento. A imagem que eu vejo, eu não consigo ver impedimento. Então, pra mim, gol mal no lado do Flamengo, na minha opinião. Eu sei que muita gente vai contestar, tá? Tem que confiar na tecnologia. A tecnologia sempre provou errada várias vezes, cara. O próprio São Paulo já foi prejudicado por causa disso, naquele gol mal anulado contra o Atlético Mineiro, ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O São Paulo já foi prejudicado por causa disso, né? Então o Flamengo foi prejudicado em relação a isso, porque o Flamengo o gol foi mal anulado, na minha opinião, né? No segundo tempo, continuou com o Flamengo pressionando ainda, o São Paulo até que um pouco mais, até vou dizer assim, até tentando sair mais para ataque, mas não conseguindo, né? E novamente provou-se como a defesa do São Paulo não é nada confiável novamente, né? Tanto que o gol de empate do Flamengo saiu pelo lado do Reinaldo, certo? E o São Paulo ainda continua, e ainda é esse time instável, né? Que tem dois jogadores, na minha opinião, que desequilibram, que é o Luciano Brenner, principalmente o Brenner, na minha opinião, né? O São Paulo é um time sem confiança.
que pode ser campeão brasileiro, pode ser campeão da Copa do Brasil pela primeira vez, né? 2020 é um ano tão maluco, sabe? Que dá brecha pro São Paulo, né? Mas e pelo equilíbrio que estamos, o São Paulo pode voltar a conquistar o título depois, desde 2012, né? Mas o São Paulo ainda é um time instável, um time sem que o torcedor não pode ter uma confiança completa, né? Que hoje venceu por causa da incompetência do Flamengo de não fazer os gols, porque a defesa do São Paulo dava várias brechas, né? Várias saídas de bola erradas que o Flamengo desperdiçou, certo? Como isso. Pra mim o Thiago Volpe foi o melhor em campo, né? E também graças ao Hugo Neneca que falhou feio, foi um frangaço no segundo gol do São Paulo, né? Um frangaço, né? Eu vou falar disso agora, o frangaço do Hugo Neneca, que a bola tava dominada por ele, tava nos pés dele, o Brenner rouba dele e faz o segundo gol do São Paulo, frangaço do Neneca. Mas aquela questão, isso serve também pra meio que pra, eu diria que a Fla Press, sabe? Ainda dá uma acalmada, sabe? Ó, o goleiro, pra mim, o Hugo tem um grande potencial. Tem um grande potencial no futuro pra ser um excelente goleiro. Mas, cara, vamos com calma. Vamos com calma pra não superestimar muito o garoto, pra não subir muito a cabeça do garoto. Vamos com calma. Eu gostei muito que ele teve personalidade na. Eu gostei muito que ele teve personalidade na entrevista. Na entrevista pós-jogo pra TV pra falar, sabe? Ele não teve medo, foi lá e deu a cara a tapa e falou. Eu só gostei muito dele, a atitude dele. Parabéns ao Neneca, ao Hugo Neneca, na minha opinião, porque ele foi bem nessa, né? De dar entrevista pós-jogo. Falhou feio, foi um frangaço, mas entrevista, teve personalidade pra falar pós-jogo, né? Então parabéns pra ele por isso, né? Mas é um resultado, mas é uma falha que pode comprometer o Flamengo no jogo, sabe? Eu posso dizer o seguinte, cara, se o Flamengo jogar aquele jogo hoje contra o São Paulo, sabe? O São Paulo saiu muito lucro esse resultado. Com o empate pro São Paulo já era lucro, pelo que o Flamengo jogou, pelo que o São Paulo não jogou, essa é a grande verdade, mas conseguiu fazer 2 gols, né? E se o Flamengo jogar o que jogou hoje contra o São Paulo, no Morumbi na semana que vem, pra mim, eu acho que pode até se classificar. Pra mim, acho que pelo menos faz o resultado mínimo pra levar para os pênaltis, sabe? Mas mas tem muita coisa pra ter que ser o jogo de volta, né? Mas o São Paulo hoje saiu muito no lucro, bastante, mas muito no lucro com letras maiúsculas, né? Porque só teve o que pra vencer esse jogo era o Flamengo, mas acabou vencendo o São Paulo, né? O resultado que o futebol permite isso. O futebol é uma caixinha de surpresa, né? Então pra mim um resultado injusto, na minha opinião. O resultado mais justo, na minha opinião, é uma vitória do Flamengo, né? Porque se a gente for analisar, o São Paulo, os 2 gols dos chutes no gol do São Paulo foram os gols, né? Porque, por exemplo, o São Paulo não teve nenhum chute no gol, certo? E conseguiu os 2 gols, né? E não podemos negar como o primeiro gol do São Paulo foi uma jogada bem construída, né? Esse é um ponto de se destacar, certo? Mas, ainda assim, o São Paulo é um time inconstante. O Flamengo, na minha opinião, tem totais condições de reverter o resultado, ou pelo menos fazer o resultado mínimo para levar para os pênaltis no Morumbi, na minha opinião. Bom, pessoal, somos um programa Futebol em Pauta aqui pelo canal do YouTube da VFTV. Muito obrigado a todos pela audiência, se inscrevam no canal, ative o sininho. Tchau.